Chegou o fim do ano, cumprimos a nossa missão. Levamos até a comunidade notícias e educação. Como a semente que germina e dá fruto e flor, o que se aprende aqui são lições de vida que te leva onde quer que for. Feliz ano novo, cheio de realizações. Que a nossa mensagem no próximo ano chegue até mais corações. Feliz ano novo, sucesso e desenvolvimento. Esta é a mensagem da Univale TV, que te conecta ao conhecimento. No próximo ano chegue até mais corações. Feliz ano novo, sucesso e desenvolvimento. Esta é a mensagem da Univale TV, que te conecta ao conhecimento. Esta é a mensagem da Univale TV, que te conecta ao conhecimento. Oi, amigos da TV Leste, está no ar a programação da Univale TV, aqui na tela da TV Leste. É um prazer falar com você. Geralmente a gente exibe aqui o Uninews, que é o nosso jornal que traz todas as notícias que acontecem dentro da Univale. A Univale TV produz conhecimento. Ela mostra para o pessoal da comunidade o que é feito aqui dentro da universidade. Só que hoje, no último dia do ano, né, Vitor, a gente resolveu fazer um programa diferente. Por isso que eu trouxe o Vitor Braga. Ele é estagiário da Univale TV e é estudante de comunicação. E ele teve, pessoal, uma iniciativa muito bacana de produzir um documentário, mas um documentário voltado para o futebol, que é a grande paixão dele. E um documentário sobre a história do Democrata. E aí eu trouxe aqui, antes da gente exibir esse documentário para você, para explicar para a gente. Seja bem-vindo. De onde veio essa ideia de produzir esse documentário? Obrigado, Boni. Obrigado, Univale TV. Muito obrigado pela moral de sempre, pelo espaço, né, de estar produzindo esse conteúdo. A ideia veio, eu estava fazendo pesquisa, sou um estudante de jornalismo que é apaixonado por pesquisa, fazer pesquisas, e estava indo ao encontro de uma pesquisa sobre um certo jogo e acabei me deparando com a data de fundação do Democrata. Acabei me deparando com aquilo. Por incrível que pareça, eu fui fazer as contas da fundação do Mamudão, que é o estádio democrata, e vi que davam 60 anos. Eu falei assim, caramba, dá para fazer um documentário, tem muita história, dá para reunir bastante coisa. Então, por acaso, estava olhando outro arquivo e acabei me deparando com essa data e resolvi fazer um documentário sobre os 60 anos do Mamudão, que é o estádio do Democrata. E aí ele foi atrás de várias imagens exclusivas, foi atrás de fãs do Democrata, de fãs do Mamudão, que é o estádio aqui de Governador Valadares, e pegou depoimentos incríveis. A gente vai exibir a partir de agora esse documentário para você, na tela. Toda história precisa de um cenário, um palco, um local onde possa se construir o enredo. Não há nada mais valioso para os personagens que encontrar esse espaço e nele poder viver e sentir as narrativas. E aqui neste gramado, quanto sentimento! E ele hoje é a bola da vez. O nosso palco se torna o ator principal, Estádio José Mahmoud Abbas, o exuberante Mamudão. Em 19 de fevereiro de 1949, o prefeito de Governador Valadares, Dilermando Rodrigues, assinava o decreto que doava o terreno para o Esporte Clube Democrata.
decisão valiosa para o clube e para a cidade. O Democrata, ele ganha aquele terreno, né? O Democrata já teve outros campos, ele ganha o terreno do campo no finalzinho da década de 1940, numa troca ganha assim, né? É uma troca com a prefeitura de Governador Valadares. Porque o estádio do Democrata, o campo, né? Porque não era estádio, era campo, só o gramado. O campo do Democrata já foi perto da rodoviária, nas imediações de onde hoje é a estação rodoviária. Depois o campo se transferiu para onde hoje é a Praça da Estação, né, aquela Praça da Estação ferroviária, onde tem a Maria Fumaça. Ali era o segundo campo do Democrata, né? Tem esse primeiro perto da rodoviária. E aí a prefeitura resolve fazer uma troca. Cede o terreno onde hoje é o estádio. A cidade praticamente terminava ali, tinha pouca coisa depois, né? Açucareira, companhia agropastoril, mas era pouca coisa. Ali que era o chamado cemitério novo. Então, onde é o estádio do Democrata hoje, era para ser um cemitério, chamava cemitério novo. Não deu certo o projeto do cemitério, mas segundo a lenda, alguns corpos chegaram a ser enterrados ali. Não posso afirmar se é só lenda, se é só folclore, mas era o local onde seria o cemitério novo. E a prefeitura resolve fazer essa proposta ao Democrata, trocar o terreno onde hoje é a Praça da Estação com o local do cemitério novo. E o Democrata aceita a troca. E uma coisa importante, nessa troca, a prefeitura coloca no contrato que o terreno é inalienável. O Democrata não poderia se desfazer do terreno, não poderia vender o terreno. Isso, hoje, a gente sabe que foi extremamente benéfico, porque senão o Democrata já tinha perdido o seu estádio, né? Com problemas de dívidas, ou se é só uma projeção, algum aventureiro quisesse vender o estádio, ele é inalienável, ele não pode ser vendido. Recentemente alteraram a lei, o Democrata pode até vender o estádio, desde que seja construído um outro estádio para ele, e esse novo estádio vai se tornar também inalienável, não pode ser vendido. Sem luta e raça, não seria Democrata. Sem dinheiro e com dificuldades, o clube mais uma vez contou com a ajuda da população para vencer essa batalha. Ali naquele quarteirão, né, da Oswaldo Cruz e Francisco Salles, Afonso Pena e 7 de setembro, só existia um campo de futebol com o alambrado cercando, né? E o torcedor ficava ali em volta do alambrado assistindo o jogo, como num campo de várzea. O Democrata, ele era rival do Pastoril, né? O Clube Atlético Pastoril, que era aqui no bairro São Pedro. E o Pastoril tinha um estádio dele, né? Tímido, mas tinha um estádio com arquibancadas de madeira. E até recebia amistosos, né, contra grandes clubes brasileiros, né, como foi o caso do Botafogo, né, em 58. 56. E o Democrata não tinha isso, então, e o Democrata era rival do Pastoril, né? Era Pantera contra Leão. Apesar de que naquela época o Democrata ainda não era conhecido como Pantera, só veio ser conhecido em 69. Então o presidente da época, o José Mahmoud Abbas, ele teve a intenção de fazer o estádio, né? De construir o estádio com as arquibancadas de alvenaria, naquele modelo como a gente vê lá atualmente. Foi custeado com doações e também com a venda das cadeiras cativas, né? Aquelas mesmas cadeiras que estão lá até hoje. A primeira partida do Mamudão aconteceu em 1964. Um amistoso entre Democrata e Botafogo do Rio de Janeiro. Terminou em 2-0 para o time visitante e marcou a inauguração do estádio. Tanto que em 64 o Democrata disputa o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão em 64, que já teve vários nomes, né? Divisão de acesso, era o campeonato da 2ª Divisão. Então o Democrata entra no profissionalismo em 64 já com o estádio. Então você tem o campo, que é todo o quarteirão, né? Das ruas Afonso Pena, 7 de setembro, Francisco Salles e Oswaldo Cruz, com aquele lado da Oswaldo Cruz, com as 2 arquibancadas de cimento e setor de cadeiras. As partidas eram condicionadas não só
ao tempo regulamentar. Dependiam também da luz do sol. A falta de iluminação foi um problema para os jogadores até a inauguração dos refletores. O atual sistema de iluminação é o mesmo que foi inaugurado em 1976, novembro de 76, com o jogo Cruzeiro e América do Rio de Janeiro. Choveu demais na cidade, foi um 0-0, o Cruzeiro estava se preparando, o Cruzeiro era o campeão da Libertadores e estava se preparando para disputar o Mundial de Clubes com o Bayern de Munique. Pena que choveu demais, né? Demais. E foi a inauguração dos refletores em 1976. No local do estádio que é virado para a rua Francisco Salles, não tinha nada, onde são as arquibancadas metálicas. Aí o Democrata improvisou umas arquibancadas de madeira, que a gente brincava de arquibancada de circo, coisa que nos dias de hoje seria proibido, que o Corpo de Bombeiros não iria permitir. Mas estávamos em 1976. Então, para ampliar o número de pessoas que queriam ver o Cruzeiro e o América do Rio era um grande clube na época, colocaram as arquibancadas de madeira e foi um jogo 0-0, mas um jogo memorável, Joãozinho do Cruzeiro, o melhor jogador em campo, Nelinho batendo falta. Então teve essa questão da inauguração dos refletores. Aos poucos, percebia-se a necessidade de mudanças, melhorias, a começar pelas arquibancadas de circo. Elas receberam adequações para receber os torcedores e em 1981 se transformaram nas lendárias metálicas. Em 1981 vem a inauguração das arquibancadas metálicas, que ficam na rua Francisco Salles, né? A estrutura metálica, mas o assento de madeira, né? Como está até hoje, né? Nós estamos gravando aqui em 2024 do mesmo jeito, é a mesma arquibancada. E para essa inauguração, que foi também muito marcante, houve um torneio, chamado Torneio João Avelange, presidente da FIFA, que veio a governador Valadares, né? Para essa inauguração. Então um torneio com Democrata, Vasco da Gama e Flamengo, com os times principais, né? O Flamengo estava sem o Zico, o Júnior, Vitor, que estava com a seleção brasileira, acho que o Adílio estava sem contrato, o Vasco sem o Roberto Dinamite, que estava com a seleção, mas o resto eram os times principais. E movimentou demais a cidade. Vasco, Flamengo e Democrata disputando um torneio, o Vasco foi campeão, o Democrata vice, o Flamengo foi em terceiro. Então quando o Democrata inaugura essa arquibancada metálica, amplia a capacidade do estádio, ali cresce na arquibancada metálica, tem uma identificação muito grande com a torcida, né? Então as torcidas organizadas usam a arquibancada metálica como seu ninho, como seu local de proliferação. Em 88, 7 anos depois, surgiu a Pantera Cor-de-Raça, né, que é a maior torcida organizada do interior de Minas, que se posiciona ali naquele local. Então, quando você quer falar de torcedor, de organizada, é na metálica. E o grito das metálicas passou a ser o 12º jogador do Democrata. E as metálicas, na época, ampliou a capacidade do estádio para 15 mil. Quer dizer, hoje a capacidade reduzida, né, de acordo com as normas de segurança, caiu para 8.678. Mas antes, quando não tinha essas normas, até 15 mil pessoas já ficaram ali assistindo os jogos no Democrata. E ao longo dos anos, nosso craque foi ganhando diversos nomes. Quando tinha só o alambrado, pelo lado da 7 de setembro havia vários eucaliptos plantados ali, né? E era comum a imprensa, né, as pessoas chamarem o estádio de Estádio dos Eucaliptos. Não tinha nome, né, o estádio. Quando fez a construção foi que se chamou Magalhães Pinto como forma de homenagear o governador. No entanto, o Mineirão era estádio Magalhães Pinto também, né? Então a gente ia ter 2 estádios Magalhães Pinto em Minas, no futebol mineiro, era inconcebível, né? Então por isso que fez essa troca de nome depois, que foi colocado o nome do presidente que fez a construção, né? Que é o Mahmoud Abbas. E o torcedor se encarregou de colocar o apelido de Mahmoudão. Que se chamava Estádio Magalhães Pinto. O chamado Campo do Democrata, o primeiro nome dele era Estádio Magalhães Pinto. E o nome mudou para Estádio José Mahmoud Abbas, numa justa homenagem ao presidente que construiu
as arquibancadas do estádio, né? O setor de cadeiras, isso a partir da década de 1980. Quando o presidente Almir Vargas assume a presidência do clube, ele resolve mudar o nome do estádio e colocar o nome de um ex-presidente que construiu o estádio. Então, muito justa a homenagem, Estádio José Mamudiabas, carinhosamente chamado de Mamudão, né? Antigamente a gente falava, vamos ao campo do Democrata, hoje é o Mamudão. Cada pedacinho ia se modificando ao longo dos anos, para acompanhar o desenvolvimento do esporte. E para poder levar toda a emoção àqueles que acompanhavam as partidas pelo radinho, as cabines de transmissão também precisaram evoluir. E essas cabines aqui já eram assim, do jeito que estão. Mas antes, alguns anos antes de eu começar a narrar, eu não peguei essa época, essas cabines eram um pouco mais para cá, elas pegavam duas fileiras de cadeiras ainda para lá. E a diretoria do Democrata, na época, visando ter mais renda, né, mais dinheiro para poder bancar o time, poder caber mais gente aqui no setor das cadeiras, o que a diretoria fez? Ela chegou para cá, né, a cabine, ficou exprimido aqui, pouco espaço. Isso é uma reclamação antiga dos radialistas, de quem vem fazer transmissão aqui em Governador Valadares, de outras cidades. Eles reclamam do pouco espaço, e aqui tinha vidro. Isso aqui, cada cabine tinha um vidro, né, uma janelinha que abria assim. Então isso gerava muita reclamação. A televisão, para transmitir esse tablado aqui, a diretoria do Democrata construiu. Isso aqui, se eu não me engano, cara, 2011 que foi construído isso aqui, foi uma exigência da TV, porque a TV precisa de mais espaço para colocar. Aqui ficam umas 2 ou 3 câmeras. Aí tem aquela tomada em que o narrador precisa aparecer ou com a imagem do estádio de fundo, ou com um banner aqui da emissora ou do patrocinador, qualquer coisa aqui atrás. Então é preciso desse espaço. Então a emissora detentora dos direitos do Campeonato Mineiro pediu, e a diretoria do Democrata recuperou o espaço antigo que era das cabines de rádio. As cabines de rádio antigamente vinham até aqui. Elas eram mais baixas, né? Não era dessa altura. Mais ou menos dessa altura, um pouco mais baixas. Mas elas vinham até aqui. Diversas vidas foram impactadas nesse estádio. Muitas lembranças foram construídas aqui. Além de ser a casa do Democrata, o Mamudão conta a história de Valadares e se consolida como um palco de momentos lendários, tanto para o esporte quanto para a cultura. O estádio teve, além de jogos, né, várias apresentações musicais. Me lembro de um show do Roberto Carlos, em 1973. Salvo engano, foi no Dia do Trabalhador, 1º de maio de 1973, tem que precisar a data aí. Então, um show do Roberto Carlos em pleno estádio. O show atrasou, depois teria um jogo do Democrata contra uma equipe do Espírito Santo. E como não tinha iluminação na época, 73, só teve o primeiro tempo do amistoso, né? Porque o show do Roberto Carlos foi antes, atrasou e sem luz artificial, só com luz natural, primeiro tempo. Havia um show dos Titãs marcado aqui para o Mamudiabas. Os Titãs com os 8 ainda, ninguém tinha saído, estavam em 1987. Titãs muito, mas muito no auge. E eu vim assistir ao jogo, o palco estava montado aqui, do lado da 7 de setembro, e o gramado bastante ocupado, havia algumas pessoas sentadas aqui na cadeira, né? Mesmo sendo um show do rock, tem gente que quer somente assistir, não quer ir para o meio da muvuca, né? Mas a gente estava lá embaixo, ficamos muito perto dos cantores, dos roqueiros, do Arnaldo Antunes, do Branco Melo, do Nando Reis, de todo mundo. Foi muito bacana, foi uma experiência inesquecível aquele show dos Titãs. Muitas estrelas do futebol nacional brilharam por aqui. Como esquecer da presença de Túlio Maravilha, homenageando os 500 anos do Brasil? Outro episódio que eu me lembro muito aqui, se eu não me engano foi no ano 2000, Túlio Maravilha, que foi campeão brasileiro com o Botafogo em 1995, jogava no Cruzeiro. E o Túlio Maravilha anunciou que ele tinha 499 gols na carreira e que ele iria fazer o gol de número 500 aqui em Governador Valadares contra o Democrata. Ele falou, eu vou fazer
veio preparado para isso. As equipes da Globo Minas vieram preparadas para o gol 500 e o gol 500 saiu. E o Túlio estava tão confiante que uma hora o gol ia sair, né? Que ele tirou de dentro do short uma plaquinha com o número 500, mostrou para a câmera e eu transmiti esse jogo pela rádio. Foi ali, naquele gol ali da 7 de setembro, o gol de número 500 do Túlio Maravilha. Garrincha de presente para governador Valadares. No aniversário da cidade, de 35 anos, em 1973, o craque brasileiro, craque da seleção brasileira e lendário jogador do Botafogo, o Anjo das Pernas Tortas, veio participar de um amistoso entre Democrata e Cruzeiro. E Garrincha iria vestir a camisa democrata. Iria. Essa história é marcada por uma peculiaridade. Garrincha já estava na cidade e o que é que aconteceu? O treinador do Democrata, há pouco mais de 2 horas antes do jogo, decidiu não escalar a Garrincha, pois ele não havia treinado com a equipe ainda. Garrincha, como estava aqui, foi no vestiário do Cruzeiro e pediu para jogar pela equipe. O técnico do Cruzeiro nem hesitou e escalou Mané Garrincha para a partida. Mané jogou 45 minutos da partida, que foram cruciais para ele dar 2 assistências e a festa de governador Valadares terminar em 3-0 para o Clube Celeste. O Cruzeiro venceu aquele jogo e o Democrata amarga o Garrincha não ter vestido as cores do clube. O ritmo dos jogos sempre contagiou o entorno do estádio e da cidade. A importância do Mamudão se deu também nos movimentos culturais, na realização de shows, eventos religiosos, o famoso bingo do Mamudão e como esquecer da esperada chegada do Papai Noel. O Democrata teve uma época que tinha um bingo, ele fazia um bingo onde eram sorteados veículos. Então os veículos iam lá para o estádio, a torcida enchia as arquibancadas e era feito um bingo, tudo regulamentado, direitinho, né? E nesse bingo eram sorteados veículos, né? E era uma maneira que o Democrata tinha de, com esse bingo, arrecadar um dinheiro para poder investir no clube, né? Então os carros ficavam lá no gramado e o pessoal invadia, no bom sentido, invadia as arquibancadas ali para ficar marcando as cartelinhas. O mascote do time é a Pantera. E assim como ela, o Democrata com muita garra vai enfrentando os desafios para se manter, melhorando os espaços a cada dia, com mudanças aqui e acolá, tudo para garantir a segurança de todos os amantes do esporte. Quando eu cheguei, aqui não tinha o AVCB, do Corpo de Bombeiro. E a gente, todos os anos, para poder fazer a renovação dos laudos, que você tem que ter o laudo da Vigilância Sanitária, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e do CREA. Esses laudos para poder a federação cobra, que é a exigência do Ministério Público, da segurança dos nossos torcedores, de quem aqui vem trabalhar também. E tinha muita dificuldade para renovar, todos eles, até que eu peguei aquilo e falei, não, nós temos que conseguir esse AVCB. E fomos buscando junto ao CREA local, que deu um apoio muito grande, através do engenheiro que era presidente lá na época, conseguimos o AVCB. Então, quando você tem um AVCB, isso não é que seja feita uma vistoria depois para renovação de um laudo, de qualquer forma. Mas não, você tem um documento oficial do Corpo de Bombeiro que o local é seguro. Então eles vêm aqui com o projeto e olham tudo, vem cá, aquela porta estava ali? Sim, ela continua. Segurança. As nossas arquibancadas metálicas, ela tem madeira nela. Então olha lá, com chuva, sol e tudo mais, algumas tábuas, elas apodrecem. A gente vai ali, pontualmente, vai lá e troca aquelas tábuas, todas elas são reformadas, tudo ali. E quanto à estrutura de cimento, nós também fazemos toda a manutenção, vê que o estado hoje não é o melhor, mas quando chega a hora vocês vão ver tudo pintadinho, tudo direitinho. Né? Lá para final de novembro, início de dezembro, a gente já começa não só o trabalho da equipe que vem aqui representar o Esporte Clube Democrata, mas também nós começamos as obras também físicas para poder termos aqui o estádio em condições para receber. Que começou apenas como um campo, se transformou num estádio com mudança de nome, e é a casa do Democrata, né? É a casa do Democrata, é a casa do futebol de Governador Valadares e qualquer lugar que você for em Minas Gerais
conversar com alguém que gosta de futebol, a pessoa vai falar do Mamudão. Então, quando a gente fala em Governador Valadares, você tem algumas referências. Ibituruna, Açucareira, Rio Doce e Mamudão. Para mim, são as 4 principais referências físicas de Governador Valadares. Mas eu fico muito assim, sentido quando fala, vamos acabar com o Mamudão, vamos vender aquilo ali, pegar o outro estádio, a lei permite, desde que o outro estádio se torne inalienável, mas aí você vai jogar fora toda uma tradição. E à medida que os anos vão passando, essa arquitetura, esse formato, isso vai ficando mais histórico ainda. Uma hora isso tem que ser tombado pelo patrimônio histórico da cidade, né? Porque é maravilhoso. E eu queria aqui enaltecer esses abnegados que construíram esse patrimônio e construíram esse cartão postal de Governador Valadares. Foi muita luta, não é? Muito apoio da população, muitas rifas, não é? Livros de ouro, para ir construindo passo a passo esse estádio que até hoje perdura. E aí eu faço um apelo para que a gente possa chegar aos 100 anos do centenário do Mamudão. É que todos nós, valadarenses, possamos nos unir e dar um apoio para que o Democrata mantenha acesa a chama do esporte bretão em Minas Gerais. Parabéns, valadarense, parabéns à maior torcida do interior mineiro. Avante ao centenário do Mamudão. Quem finaliza este documentário com este texto é um jovem valadarense apaixonado e frequentador do estádio. Igual a todo cidadão que nasceu em terras valadarenses, ir ao Mamudão faz parte de quem eu sou e diz muito sobre as minhas raízes. Ser apaixonado por esse estádio é a herança que recebi do meu pai, que também herdou do meu avô. Frequentar esse lugar é viver e colecionar sentimentos. Através das gerações, se tornou uma cultura, um lazer, um hobby, um estilo de vida e, acima de tudo, uma paixão. A paixão de um povo. Um povo que ajudou a erguer um estádio e fez dele sua morada. Seja na metálica, no cimento, na geral ou nas cadeiras. Seja como torcedor, como jogador ou como jornalista. Estar presente no José Mahmud Abas sempre é uma experiência indescritível. Parabéns, Mamudão, pelos seus 60 anos. E aí, o que você achou? É a sensação de dever cumprido, né? Além de entregar um baita documentário aqui para o meu profissional, que é importante para a minha formação, eu estou entregando um arquivo histórico para o Governador Valadares também, né? Então é muito importante. Eu achei legal desse documentário foi o texto. Ele tem um texto muito bacana, faz as analogias corretas e assim, é uma viagem mesmo que a gente faz no tempo assistindo esse documentário. Se você quiser revê-lo, você pode entrar no nosso canal do YouTube, @UniValeTV, pode entrar no Instagram também, porque tem informação lá no Instagram, e não só sobre o documentário, sobre tantos outros conteúdos que a gente produz aqui na Univale TV. Quero agradecer à TV Leste pela parceria, por transmitir o nosso material ao máximo de público possível, a gente agradece muito por essa parceria. E quero desejar a você um feliz ano novo, que a sua virada seja excelente e que você esteja conosco também a partir do próximo ano. Grande abraço e até lá. Tchau!